Então, por último, agora, depois de a gente falar do modelo atômico de Dalton, de Thomson e de Rutherford, que é o modelo mais recente, que é o que a gente vai usar mais, junto com o de Bohr, que a gente ainda não mostrou. Então, tem aqui uma tabelinha que fala sobre as características das partículas do átomo. O átomo é composto pelo que, professor? Olha só aqui, veja. O átomo ele é composto por nêutrons, por prótons e por elétrons. São essas três partículas fundamentais da matéria, é assim que chama. O átomo, do qual toda a matéria se faz, é composto por essas três partículas aqui, certo? Os símbolos para as nossas aulas são N para nêutron, P para próton e E para elétron. Eu ainda costumo colocar no P um sinal positivo e no E um sinal negativo para indicar as cargas dos dois, né? Aqui vamos comparar agora aqui a massa. Essa massa aqui ela está em grama, né? Depois a gente vai tratar de um outro tipo de massa que é a massa relativa. Veja, mas em grama, como é que fica? A massa do nêutron, quanto que ele pesa na balança, se você pudesse botar na balança? Ó, 1,6 vezes 10 elevado a menos 24. Esse menos 24 quer dizer que é muito pequenininho esse 1,6 aqui, certo? É um valor muito pequeno. Você simplesmente vai andar com essa vírgula 24 casas para o lado esquerdo, de forma que essa massa aqui em grama é 0,0000000000000 até contar os 24 e aí vem 16, 74, 94, certo? Mas o que é importante agora não é essa parte da notação científica, que é como a gente chama essa representação aqui. Olha, tanto para o próton quanto para o nêutron, a massa é parecida. Olha, 1,6 vezes 10 elevado a 24. E aqui para o nêutron também 1,6 vezes 10 elevado a menos 24. Menos 24, certo? Que é bem pequenininho. Ah, professor, mas aqui tem 7,2, aqui tem 7,4, aqui tem 9,4, aqui tem 63. Nada é perfeito, né? Mas enfim, se a gente com um certo nível de segurança, aproximando, né, a gente tem que cada um dos dois, tanto o próton quanto o nêutron, tem uma massa em gramas, né, de 1,6 vezes 10 elevado a menos 24. A gente pode generalizar desta maneira. Então, vou escrever aqui. A massa para o nêutron e a massa para o próton é o quê? É 1,6 vezes 10 elevado a menos 24 gramas para os dois. Então, a massa é igual, certo? A massa é igual. E aí depois eu vou fazer uma pergunta. Geralmente na sala de aula eu faço uma pergunta a respeito dessa comparação aqui, né? Agora, já que a gente está comparando a massa do próton com a massa do nêutron, né? Agora vamos ver qual é a massa do elétron. Veja, a massa do elétron ela é menor ainda. Olha, quanto maior esse número aqui, por causa do sinal negativo, indica que esse número é muito menor do que esse que é menos 24. Então, esse menos 28 é 4 ordens de grandeza menor do que a massa do nêutron e a massa do próton. Então, nesse caso, é 9 vezes 10 elevado a menos 28, é uma massa bem pequenininha, certo? Vamos dizer agora, relativamente, o seguinte, que se a massa do nêutron fosse 1, né, a do próton também seria 1, beleza? Qual seria a massa do elétron se essas duas massas fossem 1? Seria aproximadamente zero. Esse símbolo aqui de igualdade com essa cobrinha em cima, assim, essa ondinha aqui em cima, quer dizer aproximadamente, certo? Então é aproximadamente zero. Então eu posso dizer que a massa do elétron ela é zero, com uma certa segurança na minha aproximação, né? Então, o nome desse tipo de massa aqui, que não é em grama, né? A primeira massa que eu mostrei para vocês é em grama, tá aqui o símbolozinho, né? Aqui tá o grama, né? E ela é uma massa chamada unidade de massa atômica, certo? É uma massa relativa, né? É como se eu dissesse assim, ora, vamos parar de fazer conta com esse número grandão, com menos 24, e vamos fazer de conta que esse valor aqui é 1. Vamos fazer de conta que esse outro valor aqui da massa do próton, ao invés de ser esse valor pequenininho com menos 24, vamos dizer que ele é 1 também. Então, se a massa do nêutron for 1 e a massa do próton também for 1, qual vai ser a massa do elétron, já que ela é 4 ordens de grandeza menor? Vai ser zero, né? Pronto, agora falei de massa, massa em grama, e falei de massa em unidade de massa atômica, que é uma massa relativa, né? Agora vamos ver aqui a carga. Professor, o que é esse danado de carga? A carga para o próton, certo?
e a carga para o elétron são a mesma. As duas é 1, é carga 1 para o próton e carga 1 para o elétron. A diferença é o sinal, certo? É o sinal que é como o campo se comporta, né? O campo elétrico se comporta. Para o próton, o sinal é positivo e para o elétron, o sinal é negativo. Então, os dois são um contrário do outro, né? Um gira para um lado, outro gira para o outro, certo? Então, a carga para o próton é positiva e a carga para o elétron é negativa. Então, poderíamos dizer o seguinte, que os dois se atraem. Sim, correto, os dois se atraem porque os dois são de cargas opostas. Repare que o núcleo do átomo ele é positivo, a partícula alfa, que também é positiva, certo? Se passar por perto desse núcleo, ela é desviada, como na aula anterior que a gente viu, certo? O que é que está faltando agora a gente falar? Pronto, essa tabela ela é importante. Você vai utilizar essa tabela para consultar na hora que a gente for fazer as atividades referente a esse material. A câmera está aqui embaixo, eu fico olhando para ali para a tela. Então, assim, não estranho isso não. Certo? Então, ela é importante essa tabela. Vamos ver o que tem mais aqui para baixo. Eu acho que para a aula de hoje a gente vai ter aqui somente essa parte. Principais características do átomo e as suas relações, né? Então, essa parte aqui vai ficar para um outro vídeo. Eu sei que tem 6 minutos, só falo agora. Pronto, vou falar agora porque... Não, vou deixar para outra hora. Vou deixar para outra hora porque a gente vai falar com mais calma, certo? Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre as principais características do átomo. Na verdade, eu vou falar sobre o número atômico, sobre o número de massa e o número de nêutrons. É tanto que aqui eu não completei a apostila, está faltando aqui o número de massa. Eu completo depois, certo? Então, até a próxima.